Fala, jovens, beleza? Estão me ouvindo bem? Opa, boa noite, sim. Boa noite, boa noite. Vai gravar? Tô gravando, tô gravando. Boa. Gravando que eu quero que a galera toda aprenda as regras da mesa, para não ter dúvidas, para produzir dólares legais, aí a gente poder usufruir dessa grana, né, cara? Eu opero, eu consigo sacar dinheiro e a galera não saca, ficam todos desesperados para operar grande. Só que pra você operar grande, você precisa continuar operando grande, não pode operar grande só um dia e tem que ter consistência. Vou deixar essa planilha aqui no jeito, depois eu mando elas no grupo. Eu quero que todo mundo aprenda o que está sendo dito aqui na planilha. Não tem como errar. Enquanto isso, como eu tô com sede, tomar um golinho aqui da Camparinha, um copinho que eu fiz com suco de laranja, o Campari, para dar aquela caprichada. Ah, Senhor amado. Tiago, Juliano e o Alex Leão. Bom, independente da galera ter conseguido vir ou não, eu vou gravar porque essa sala de estudo vai responder as perguntas principais da consistência, né, e da regra da mesa. O pessoal é doido para fazer dólares, mas querem que a mesa se adapte ao jeito deles, né? Não querem seguir as regras da mesa. E as regras da mesa são boas até para você operar a sua conta real também. Se você operar na mesma linha de raciocínio, você vai ver que interessante que fica, tá? Boa noite, boa Então, noite. boa noite, Celcinho. Você tá bom? Beleza, meu amigo? Tá bom, meu querido. Ó, então, indo lá para o site da Apex, eu mandei o link para vocês no grupo, onde estão, onde está essa parte aqui das regras de consistência, tá? Aí, vou até mandar de novo aqui, ó. Quando a pessoa abre, tá assim, ó, em inglês, né? Help Center, tá? Vou reduzir aqui para todo mundo ver. Mas aparece aqui, tudo em inglês. Cara, qualquer canto da tela que você clicar aqui, ó, vou clicar aqui, ó. Põe lá, traduzir para o português. Pronto. Traduziu a página inteira para o português, tá? Então, não tem desculpa para quem falar que não tem acesso às regras e tudo mais. Não tem desculpa. Ou você lê primeiro ou não entra na mesa proprietária, tá? Porque senão depois você vai quebrar a mesa ou vai passar é, na sorte ou sabendo operar, mas depois não vai seguir as regras, vai perder a mesa, vai ficar chateado com a mesa ou com a gente que indica, né? Então não é a intenção. A intenção é que vocês façam o mesmo caminho que eu fiz de consistência, o mesmo caminho de sacar toda semana da mesa proprietária, que eu já tenho diversas contas aprovadas lá, sempre alguma já está chegando na janela de saque, né? Então, para começar, é o seguinte, a mesa, ela tem a intenção, vou deixar aqui na outra que está Lázaro, acho que agora tá aqui. dando eco na sua voz, acho. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá dando eco aí? Os Bom, outros? viu? Todos estão me ouvindo bem ou não? Vai ficou melhor. Não. Senão eu tiro o fone aqui e ponho direto no notebook. Eu já estou no notebook aqui. Não, ficou bom. O desktop eu deixei do lado aqui, ó. O desktop tá ali. Vou mexer nele, vou deixar direto aqui do notebook. A câmera dele, eu quero falar conversando com vocês aqui. Hoje eu não vou mostrar gráfico. E a câmera do notebook é boa, eu não preciso deixar o iPhone ali como câmera e tal, enfim. E tô tomando um Camparizinho aqui na cara dura. Tá bêbado aí falar besteira. Ah, não, tô com meia garrafinha aqui ainda pra terminar daqui a pouco ainda. Nossa. Pra dormir bem, né? Mas aqui, ó, tá em português aqui já deixei traduzido. Mas aqui, ó, o que que a Apex, o que que a mesa, as mesas proprietárias em geral querem e o que que a Apex quer da gente, né? Elas querem que a pessoa seja disciplinada e consistente, tá? Quer que ela tenha
regras próprias de entradas, stop inicial, take, como que o trailing, né, a parte do break-even, saídas, como é que você sai da operação, em que momento. Então, o que que eles não querem? Eles não querem quem está tentando a sorte ali, entendeu? Quem está fazendo as coisas erraticamente ali, aleatoriamente. Por quê? Porque eles só ganham dinheiro com os traders consistentes. O resto não interessa, eles não estão interessados nos 33 dólares e 40 quando a gente compra uma mesa com 80% de desconto, entendeu? Eles não estão interessados nisso. Eles giram alguns bons milhões de dólares por mês, né? E eles fazem esses milhões que eles têm em caixa serem operados pelas nossas operações consistentes, né? Então, eles querem isso. Então, qual que é a regra? É, qual que é a regra principal, na minha opinião? Vou deixar aqui na planilha, ó. Na planilha aqui, vocês vão colocar primeiro qual que foi o plano contratado. Eu vou deixar como padrão aqui o de 50 mil, tá? Que é o que eu recomendo, é o que a grande maioria opera comigo e com o Glauber lá na nossa sala de operações, tá? Lembrando, a sala de operações não é uma sala de sinais, é uma sala educacional. A gente está lá compartilhando o nosso conhecimento operacional. E está operando, eu opero diretamente na minha conta da Exnes e estou mostrando as mesmas operações, geralmente eu estou fazendo na mesa proprietária, tá? Isso me rendeu aprovar várias contas. Aí estou com várias contas produtivas, gerando dólares semanalmente, tá? O que que vocês vão fazer quando eu mandar essa planilha para vocês? Coloque aqui o plano contratado, tá? Ah, Lázaro, eu estou na fase de teste. Se você está na fase de teste e contratou o plano de 50 mil, então essa regra que está aqui na tela vai servir exatamente para quem está em teste, mas vai servir também para quem já está em conta PA, conta de performance, que é o caso de vários de nós aqui, tá? Mas como que funciona? A conta de 50 mil, você tem um drawdown máximo de 2.500. Se você atingir, perdeu, beleza? Então, o que que vai acontecer? Vou deixar ela aqui, ó, no cantinho aqui. Eu tenho um drawdown máximo de 2.500. Então, quando você começa, todas as suas operações não podem ficar negativas. É recomendável, não é que vai te derrubar imediatamente, mas é recomendável pela regra deles que uma operação que esteja em curso não fique negativa mais do que 30% do que o drawdown que você tem contratado no seu plano, tá? Então, para exemplificar aqui, que já tá calculado, se você tem um drawdown de 2.500 contratado, você não pode atingir por trade um máximo de 750 dólares, que seria 30% dos 2.500 negativos, obviamente, né? Então, ok. Mas você que já está em conta PA, assim como eu, assim como o Glaubão, quem já está com conta de performance, a regra de consistência e a regra de drawdown, ela vai funcionar da seguinte maneira. Você tem lá a conta de 50 mil, enquanto você não tiver saldo nenhum, ou seja, sua conta só está com 50 mil, o seu saldo inicial do dia está zero, porque você está começando do zero aquela conta de performance. Só que o seu drawdown continua lá em 2.500. Se você atingir 2.500 na conta de performance, você se fudeu, você vai ser eliminado. Então, o que que você tem que lembrar? Que as suas operações abertas não podem somar 30% do drawdown numa única operação, tá? Então, como que é isso? Você vai calcular lá, no caso aqui, ó, eu já estou calculando para a conta de performance. Então, conta de performance, vamos supor que você já fez. Não, vou começar do zero aqui mesmo. Então, no zero, todas as operações que você for fazer não podem passar de 750 dólares negativo. É o recomendável. Não quer dizer que você não possa perder 800 ali, depois ir fazendo e recuperar e vir para o positivo. Pode. Só que não é recomendável você ter esse comportamento, senão lá na frente eles podem questionar um futuro saque seu, porque você não tem uma regra de operação, você não tem um operacional tão definido se for analisar os padrões das operações que você fez, entendeu? Então, vamos lá. Aqui no caso, quando você já vai para uma conta de performance, o que que você precisa fazer primeiro? O colchão, que é a margem de lucro que você precisa fazer para habilitar o seu saque. Então, numa conta de 50 mil, qual que é o colchão? É o valor do drawdown, só que positivo, né?
Então você contratou uma conta de 50 mil, passou. Só que você tem que lembrar que o drawdown inicial é 2.500. Só que para o positivo também seria 2.500 de colchão, que é o mesmo valor do drawdown, só que positivo. Então vou por aqui, colchão. Como que funciona o colchão? É o drawdown, colchão é igual drawdown mais $100, 100 USD aqui, tá? Então quanto que seria isso? 2.500 mais $100. Então 2.600, $2.600 você tem que fazer de colchão, beleza? Como que você vai fazer isso? Do mesmo jeitinho que você passou na mesa, tá? Se você opera que nem eu, buscando 150, $200 por dia, você vai dividir isso daqui, ó, 2.600. Vamos dividir aqui por $200. Em 13 dias você já vai ter feito seu colchão, tá? Então, vamos supor que em 13 dias você já fez aqui um saldo total, que começou em 50 mil, você fez um saldo total de 52.700. Vamos por 600, para dar o colchão exato. $52.600. Significa que você já fez de lucro, vou por aqui lucro, ó. Lucro ou prejuízo, né? Se estiver no negativo. Então vamos supor que você fez 52.600, ou seja, você fez 2.600 de lucro, ok? Todos me ouvindo? Tudo certinho? Sim, tá assim, lá. Beleza. Então, vamos supor que amanhã você vai começar já a fazer saldo acima do colchão. Como que vai ser sua regra operacional? A mesma que a mesa que exige de 30%, tá? Por aqui. Regra de lucro e perdas negativas, 30%. A mesma regra de perda é a regra de lucro, né? Obviamente, uma por negativo, outra por positivo. Então, vamos supor, amanhã você vai começar, você já fez o colchão, já está lá, 2.600. Qual que é o máximo de drawdown por trade? 30%, 780. Então, uma operação aberta é recomendável que você não deixe ela negativar acima de $780. Não é difícil, tá? Qual que é a meta que eu busco, que quem opera do meu jeito busca? 150 a $200 por dia. Então, obviamente, nós nunca deixaremos uma operação chegar a 780 negativo. Se chegou a 100 ali, eu recomendo que você já elimine ela, já zere ela, beleza? Porque daí você não vai estar infringindo essas regras de consistência, nem as regras de drawdown, nem as regras de lucro, né? Porque se você tiver uma única operação, você fizer acima de 30% sobre o seu saldo inicial, vai demorar mais para abrir a janela de pagamentos. Por quê? Eles podem considerar que você é um trader da sorte, ele que fez a cagada de fazer um trade muito lucrativo, e depois, se todos os seus outros trades forem pequenos, 100 dólares, $200, e só um lá de $7.000, você fala, pô, aquele lá foi cagada. Então, vamos esperar essa pessoa ficar consistente realmente, né? Regular, ter uma produção regular, daí sim a gente abre a janela de saque para ela. E eles podem te questionar e pedir para você fazer uma sessão de operação com eles no Zoom, para eles verem como que você opera. Se você realmente tem uma técnica de análise ou se foi cagada mesmo, tá? Então, fique entendido. É, existe a regra de drawdown por trade, mas existe a sugestão de take por trade, tá? Que não seja maior do que 30% do que o seu saldo inicial. Se você está começando do zero a conta hoje, 50 mil a conta de performance hoje, seus trades não podem já de cara ir buscar 30% dos 50 mil, tá? Só que amanhã você já fez 2 mil, por exemplo, quando você começar amanhã, os seus trades não podem ultrapassar 30% dos 2 mil, para que haja uma regularidade. Você pode fazer 10 trades no dia. Se os 10 trades forem lá de 300 dolinha, 500 dolinha, excelente, você pode fazer 5 mil no dia que não vão te questionar. O que eles vão te questionar é se você fizer um trade muito lucrativo e nos outros dias você não conseguir fazer os mesmos trades próximos daquele tamanho. Tá? Então, fique esperto nesse sentido. Para nós, gente, para nós que somos profissionais, para a gente que vive do mercado, o que é melhor é regularidade. Tá? Regularidade é muito melhor. Por quê?
você sempre vai ter o que sacar semanalmente, né? No meu caso, já é semanalmente, porque sempre tem um grupinho de contas que já estão atingindo 8 dias de operação, e daí quando atinge 8 dias de operação depois que você já está no lucro lá acima do colchão, você pode sacar sempre, tá? Então, até 5 trades, até 5 saques, os 5 primeiros saques, US$ 500 é o limite do seu saque. A partir do sexto saque, o lucro que você quiser, que tiver na sua conta e você quiser sacar, você pode sacar. Eu recomendo que não saque tudo, que deixe sempre uma gordura lá e saque só o que é necessário para você fazer a manutenção do seu dia a dia aí, tá? Saque, de repente, para pagar novos testes, novas ativações de contas, né? Mas numa boa, né? Voltar para cá. Então, isso aqui eu já disse, né? Se o seu saldo inicial no dia lá for 2.000, os seus trades não podem ultrapassar muito 30% daqueles 2.000 e a sua negativação por trade não pode ultrapassar 30% do lucro inicial, tá? Por quê? Regra de consistência, regra de gerenciamento de risco. Outra coisa, cadê aqui? Escalonamento. O pessoal, o Glauber reclamava muito, né? Falou, pô, tá contratado 10 contratos cheios lá, mas eles não permitem eu abrir os 10 de uma vez, né? Que é só ele que tem sangue frio para operar 10 contratos cheios de uma vez. Mas quando você inicia na conta de performance, ela não permite, antes do colchão, que você opere com o máximo de contratos contratados. Tá? Então, na conta de 50.000, você tem 10 contratos cheios para operar ou 100 microcontratos para operar. Só que antes de fazer o colchão, eles só te liberam metade disso. Então é no máximo 5 contratos cheios, que é o mini, né? O NQ no Nasdaq, ou 50 micros, que é o MNQ. Depois que você passar lá dos 52.600 aqui, ó, aí você pode usar os 10 contratos completos, ou os 100 microcontratos completos. A sua escolha, tá? Eu opero 3 microcontratos no meu dia a dia. Não fico mudando minha regra operacional. Eu opero desde na Apex aprovado, acho que eu estou desde junho, maio, acho que maio, desde maio do ano passado. Nunca tive nenhum saque questionado, nunca tive meu operacional questionado, sempre passou tudo. Por quê? Regularidade. Entendeu? Ah, mas o Glauber opera grandão. Beleza. Ele consegue operar grandão com regularidade. Ele tem um psicológico com muita afinidade para risco, eu não tenho. Então eu não opero grandão. Tá? Então o que que eu saco por conta já produtiva e já que eu cresci bastante o lucro interno dela lá? Eu saco em média US$ 3.000 por conta, tá? Não é pouco, são R$ 17.000 hoje no dólar de hoje. R$ 17.000 e pouquinho. Não é pouco por conta, tá? Então vale muito a pena. Vale você ter uma dessa e sacar US$ 3.000 por mês, já muda bastante a qualidade de vida de um brasileiro comum, tá? Então quero que todos atinjam essa regularidade. Olá, você disse que É, média 150 por dia, mais ou menos? 150 por dia já dá 3.000 por mês. É. 150 já filé, tá? Regra de lucro ou perda de 30% eu já falei, tá? 30% de consistência. É uma sugestão. Eles não vão te obrigar a ter 30% de consistência por trade. Mas é recomendável que você tenha uma regularidade. Não precisa operar pequenininho que nem eu. Você pode operar buscando US$ 1.000 por dia. Você consegue fazer isso todo dia? Numa única conta? Eu faço mais do que US$ 1.000 por dia. Só que eu opero sempre em três. Né? Em três com fora, minhas duas contas principais na Exness, que é o nosso objetivo final é vocês terem dinheiro suficiente para operar na sua conta real, porque na sua conta real você fez US$ 10.000 hoje, você pode sacar os US$ 10.000 hoje. Na mesa, não. Né? Então, no futuro, todo esse dinheiro que a gente faz em mesa, a gente sempre traz para a conta real. É assim que eu cresço meu patrimônio. A mesa é só uma ferramenta. Tá? É, então, uma pergunta do nosso amigo. Qual que é o seu nome aí? Fez a pergunta do tempo de aprovação? Tá como avô aqui? Sou eu, o avô, o avô. Avô de quem? Avô de todos, avô de Você todos. você é muito novo, você é muito novo. Então, é, tempo de aprovação. O que eu tenho conseguido? US$ 3.000 é a aprovação de um teste de uma conta de 50.000.
eu tenho aprovado, em média, em 14 dias. Porque eu falo para vocês, né? Ah, faz 150 e tal. Mas tem dia que você dá a sorte ali de pegar 3 trades bons e fazer US$ 200 por trade. Então você vai fazer 600 no único dia, né? Aí nos outros dias você faz 150, 200. Aí fica um dia pelo outro, acaba, em vez de você aprovar em 20 dias, que seria o normal, né? Assim, extremamente regular você fazer 150 por dia, em 20 dias operados, você passará no teste de US$ 3.000. Você atingirá a meta de US$ 3.000. Mas geralmente eu tenho atingido entre 10 a 15 dias aí, na média 14 dias, eu tenho aprovado, tá? Então, e eu sempre uso 3 microcontratos, sempre no MNQ, tá? Então, é, é o ideal, tá? É o ideal, já fiz testes operando só contrato grande, quebrei um testezinho, o outro passei, mas sabe que não me deu aquele conforto de operar do jeito que eu opero normalmente, então eu senti que eu não tenho sangue frio o suficiente para segurar uma operação muito grande, muito pesada, né? Então, prefiro operar nos microcontratos e manter a regularidade nos microcontratos. Porque se você passar e começar a operar pesadão e fizer um lucro grandão e depois que a cu na mão e só operar contratinho pequenininho, eles vão questionar o seu saque. Fala, não, você teve sorte lá no primeiro e segundo dia e os outros você só usou microcontrato, quer dizer que você não sabe operar grande. Porque lá foi sorte. E eles vão questionar e vão abrir uma sessão no Zoom para você explicar como é que é o seu operacional e por que que você não está operando mais grande, já que você começou operando grande e depois só ficou no micrinho. Então, ou você tem regularidade, ou você tem consistência, ou você não tem, tá? Então, será cobrado isso. Tá? A gente está falando de uma empresa que está cedendo o espaço dela, cedendo a plataforma dela, cedendo teoricamente o dinheiro dela. Teoricamente não, porque depois de um tempo você vai para essa conta aqui, ó. Eu já fui convidado para migrar, tá? Eu vou migrar lá para outubro, eu não vou migrar agora não. Mas você vai migrar para a Live Prop, que é a conta real da mesa, tá? Eu estou mudando agora para operar só pelo meu CNPJ e aí eu ainda não vou mudar para a Live Prop porque eu quero já ir para a Live Prop direto com o CNPJ. Mas saiba que isso existe, tá? Então, é legal você ter regularidade. Então, o que que é saudável no meu entendimento? Operar do seu jeito sempre, tanto para passar no teste, quanto depois de passar no teste, se estiver já na conta que vale dinheiro, você operar do mesmo jeito. Aí, que mais? Contratos máximos. Pessoal, como a gente opera só Nasdaq, dificilmente algum de nós aqui vai cair no erro de abrir 2, 3 ativos e colocar 10 contratos, que é o máximo lá no Nasdaq, 10 contratos no S&P e 10 contratos no ouro, por exemplo. Só se for algum desavisado. Mas nós aqui só operamos Nasdaq na maior parte do tempo, na mesa proprietária, né? Então não cairemos nesse risco. Mas saibam que existe. Você tentar dar uma enganada lá no sistema, pô, o sistema é inteligência artificial, né? Ele está vendo lá se você está com o máximo de contrato contratado sendo utilizado num ativo, aí você está, nossa, super, né? Ah, me enganei, abri também 10 no S&P 500. Não vai rolar. Eles vão te desclassificar. E se você tiver no lucro, você se fudeu, porque você não vai sacar. Tá? Não existe isso. Perdeu a conta, perdeu a conta. Ah, mas contratei 50 mil, já estava com 65 mil de lucro, ou seja, 15 mil de lucro. Não vai, perdeu. Infelizmente, burlou as regras, já era. Consistência do tamanho do contrato, é o que eu disse para vocês aqui. Começou grande, continua grande. Entendeu? Começou pequenininho e ir crescendo, pode. Agora, começar grande e depois só operar pequenininho, não pode. Tá? Então, saiba que ou você é um trader que sabe o que está fazendo, ou você não vai conseguir provar que você sabe o que está fazendo com seus próprios resultados. Tá? É, óbvio, tem bastante coisinha aqui, bastante detalhinho que eu gostaria que vocês lessem, tá? Vou deixar o link de novo para vocês no vídeo aqui no YouTube, quando eu publicar. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, o link aqui com essas regras. É só você ir lá, clicar com o botão direito, pedir para traduzir em português, que ele já deixa em português, tá? Então, bem simples de fazer. Preço médio, pode fazer se for no positivo, tá? Ah, entrei numa operação, sei que o mercado vai continuar subindo. Você pode abrir mais uma ali, você pode continuar fazendo
inserindo mais contratos ali naquela operação. O que não pode é fazer contra, tá? Não pode ficar fazendo preço médio à torta e à direito. O preço médio é exceção. Negociação de notícia. Pode para uma única direção. Ah, mas eu tenho duas contas. Uma eu vou colocar uma venda, a outra eu vou colocar na compra. O Jacu, o seu cadastro é um só. Eles vão ver que numa conta você está a favor e na outra está contra. Isso daí é hedge, não pode fazer. Tá? Não pode fazer. Você pode operar notícia. Eu opero notícia, o Glauber opera notícia e a gente se dá bem. Tá? Mas a gente faz a leitura, fala, "Ô, caralho, ó, acho que o mercado vai dar uma estourada para tal lado. Coloca a ordem para aquele lado lá e beleza. Óbvio, com take definido, com stop definido. Nunca abra a operação sem take stop, que senão depois eles vão te cobrar. Não é que é proibido, mas você tem que saber explicar se eles te perguntarem. Eu só abro operações com take stop definido. Até porque com o break-even que a gente tá utilizando lá, né, dando aqueles sinais sonoros lá de caixa registradora, é legal pra caramba, né? O negócio dá uma motivada. A automação, não pode. Só isso. O robô, não pode. Tá? Não pode. Simples assim. A gente está fazendo um lá, estamos fazendo, mas é para você operar em conta real. Quando você tiver conta na Ninja, assim que nós aqui finalizarmos toda a parte burocrática que a gente está se tornando parceiro da Ninja, e nós teremos conta real lá também. Tá? Não é que a gente vai deixar de ter com a Exness, mas para operar mercado futuro diretamente nos Estados Unidos, a gente vai operar dentro da Ninja. Tá? Então eu vou fazer os dois, obviamente. Né? Vou continuar com a minha operação na Exness, replicando na Ninja. Só que na Ninja a gente vai ter um robozinho também lá futuramente, tá? É só para vocês saberem. Na mesa, pode? Não, não pode. Então, assunto encerrado. Instrumentos de edge correlacionados, não pode. Já falei que não pode. Cópias, não pode. Então, é bem simples, pessoal. A mesa nasceu para ser simples, nasceu para ser uma fonte de dólares para nós, né? É uma máquina de imprimir dólares para nós, desde que você siga as regras, tá? Não adianta ficar chateadinho com a mesa, não adianta. Deixa eu procurar aqui, atividades Pode perguntar? proibidas. Opa, vamos lá, pode ir lá. Como Diga. a gente vê, como é que a gente vê na mesa como está o nosso drawdown? Tipo assim, já fiquei 600 negativo e hoje eu tô 500 positivo. Aí deve ter mexido nele. Como é que a gente vê? Tu sabes me dizer? Lá no site da Tradeovate dá para você ver isso. Eu nunca olhei, nunca olhei. O que que eu vejo? Tenho 50 mil lá. Amanhã, por exemplo, amanhã eu começo mais uma conta que eu aprovei. Então, vai estar 50 mil. Qual que é o meu drawdown naquela ocasião? 2.600, 2.500 o máximo, né? Vou deixar chegar em 2.500 nem a pau. O que que eu vou buscar amanhã nessa de 50 mil? $150, né? Vou buscar, vou conseguir. Por quê? Eu vou esperar o momento certo. Na hora que chegar o momento certo, pá, faço um tradezinho ali de 50, $60. Apareceu mais um cenário ali que eu vejo que é interessante. Faço mais um tradezinho. Chegou perto, $140, já parei. Não preciso arredondar para cima. Parei ali. Tá? Eu não fico olhando muito isso, porque pelo meu saldo eu já sei que se eu estou legal ou não. Né? Eu não deixo operações correndo no negativo para ir consumindo o meu drawdown. É, não deixo. Correu contra, fecho, acabou. Tem que ser assim, sem amor ao stop. Entendeu? Sem medo do stop. Ó, correu contra, zero. Mas já tá 60 negativo. Beleza, melhor 60 do que 780, né? Então, eu não fico olhando muito, mas tem como ver lá direto no painel da Tradeovate, que é os planos que a gente compra dentro da Apex, eu prefiro comprar o da Tradeovate. Tá? Mas qualquer um deles dá para ver qual que é o drawdown daquela conta. Tá? É só você ir fuçando lá que dá para ver. Tá? Eu não olho, nunca Tá olhei bom, de beleza. nenhuma conta. O nosso amigo Márcio geralmente olha, ele costuma gerenciar olhando por lá. Eu não olho, nunca olhei. Para mim não fez sentido, porque para o meu operacional, como é um operacional pequenininho, é, nunca tive esse medo, né, de atingir lá um É, drawdown e tal. Quando eu eu quebrei porque pensei, quando eu quebrei uma das contas é porque eu meti três Quebrou mesmo, contratão né? eu, eu pesado pensei em olhar, e ele deu uma estourada de uma vez e já foi 2.500 embora. Três clusters já tinha ido uhum, 2.500, entendeu? eu Mas o pensei em resto, olhar, mas todas não as olhei outras para contas não estão dar de boa. ansiedade, entendeu?
Então, mas eu acho que o mais legal de não dar ansiedade é ter uma meta É não definida olhar. e perseguir a meta. Não, porque não, Aí eu, cara, não faz sentido. Entendeu? Eu tô com 50 mil. O que que eu preciso fazer? 150 amanhã. Só isso. Pra que que eu vou olhar como que tá meu drawdown? Meu drawdown tá lá cheinho lá, 2.500. Eu sei que ele tá 2.500. Entendeu? Eu vou buscar 3, 4 operações amanhã para fazer US$ 150. Vou tentar. Atingiu, parei. Não atingiu, parei também. Entendeu? Ah, e se eu perder 200 pô, dólares? Parei. Seu Entendeu? máximo de Parei. stop é 200. Você chega, você, claro que você não deixa chegar a Não, eu 50, já, mas eu seu já, máximo já é o quê? tive, já tive stops maiores assim no dia, Aham, mas com a tranquilidade de que eu sei fazer os 150, sim. 200 por dia numa boa. Então, assim, putz, no dia dos tarifaços lá, tomei um monte de stop. O que que eu fiz? Parei, nos outros dias fui fazendo novos dólares. Entendeu? Normal. Faz parte do nosso operacional, faz parte da rotina do trader que é profissional Olavo, e que quer atuar só com isso, entendeu? Faz parte. Diga. por exemplo, se eu colocar um stop loss de 150, certo? Por dia, eu levaria uns 15 dias para quebrar a mesa, né? Perdendo todo dia, né? 20 dias. Se você perder 150, deixa eu ver. É simples de fazer. Então, para É que é você ver, 2.500 é menos, né? para É você só ver você fazer que a aqui pessoa errando todo dia demoraria muito ainda para quebrar a mesa. 2.500 dividido por 150, 16 dias. 16 dias e meio. 16 dias fazendo cagada para se É. respeitar o stop, Mas né? não deixa, né? Nós que, você vê o jeito que eu e o Glauber opera, por mais que seja diferente em termos de perfil de afinidade de risco, mas os cenários são os mesmos, né? Os cenários que eu busco operar são os mesmos que o Glauber busca operar. A única diferença é ele tem afinidade para operar mais pesadão e eu não. Só isso. Os trades são basicamente os mesmos, né? Vocês veem lá, quebra de liquidez, é a mesma que ele pega, eu pego. A clássica da compra, a mesma que eu pego, ele pega. Clássica da venda, quando Isso é ocorre, a mesma perfil, né? coisa. Vai do jeito que Mas é você se perfil de sentir bem. afinidade ao risco, não é questão da leitura. A leitura minha, do Celso, a sua, tem que ser basicamente a mesma, porque nós somos todos usuários da técnica que o Herbert desenvolveu. Então, basicamente, a gente sabe a mesma técnica de análise, né? O que, o que muda, qual que é a diferença? Por que que eu consegui avançar e algumas pessoas que começaram antes de mim não conseguiram avançar tão rápido? Disciplina, só isso. Disciplina, seguir o planejamento, né? E, óbvio, muita coisa favorável, né? Porque eu já tinha definido em casa com a esposa, com as crianças, para elas não me atrapalharem, para elas respeitarem o meu espaço quando eu estivesse operando, né? Obviamente, minha esposa é uma pessoa inteligente, eu mostrei para ela qual que era o potencial do mercado e ela falou: Poxa, se tem esse potencial, investe seu tempo nisso, né? Eu tive tudo ao meu favor nesse sentido, né? Então, mas o que me fez avançar, e vocês sabem, eu não sou o melhor aluno do Herbert. Tem gente que sabe muito mais do que eu. Só que o pouquinho que eu sei buscar no gráfico, né? O pouquinho que eu entendi, eu sei fazer no gráfico. Então, e essa disciplina e essas regras da mesa me ajudam a ter mais disciplina, que eu não quero fugir das regras. Então, eu vi ali, pô, errei, já sai fora. Entendeu? Eu percebi ali, pô, o mercado tava com tudo para fazer a quebra de liquidez ali para baixo. E eu coloquei a venda. Aí ele inverteu a mão lá, perdeu o interesse da oferta abaixo e começou a subir. Eu zero. Saio fora, saio no prejuizinho, mas no próximo trade eu já estou fazendo novos dólares, A né? mesa, se você for ver, ela te prepara para operar na conta real, né? É o contrário, na verdade, em termos de disciplina, né? Isso. Você tem que ter uma disciplininha boa em termos de saber lidar com o seu dinheiro. E você tem que sentir o dinheiro no risco na conta real, para você saber como tomar decisão nos seus trades. Por isso que eu recomendo sempre, comece em conta real, pequenininho, põe US$ 100 lá, opera 0,01, vê lá o dinheiro indo embora, ou vê lá o dinheiro entrando, mas sente essa emoção do que é o seu dinheiro estar exposto ao risco. Que a mesa depois vai te fortalecer a sua disciplina em seguir um operacional rígido, dentro de regras bem definidas. Porque às vezes você está lá em conta real e você não estabelece nenhuma regra para você mesmo. É falar, meu dinheiro que se foda, eu assumo o risco aqui e tal, e não põe regra. Mas você tem que ter uma regra também, né? Isso a mesa vai te ajudar, porque a mesa não tem dó, né? Ou você segue a regra ou você vai ser desclassificado, né? Então a mesa é importante neste sentido. Não que ela seja
possa ser a nossa principal fonte. Eu prefiro que não seja. Eu prefiro que nós possamos operar sempre nas nossas contas reais, né? E que a mesa seja só a fonte dos dólares que virão para nossa conta real para a gente operar ainda melhor e arregaçar, né? Porque você imagina se o Glauber, eu vou deixar uns 200 mil dólares com o Glauber para ele operar em conta real, do jeito que ele opera em mesa. Falei, não, Glaubão, pode operar, queima essa porra aí. Porque ele tem afinidade ao risco. Então, você imagina, o Glaubão ele vai fazer com 20 mil dólares, ele vai fazer no mínimo uns 20, com 200 mil dólares, vai fazer no mínimo uns 20 mil dólares por dia. Que o bicho tem coragem demais. Só que ele É vai fazer frio, 20 né? mil dólares, e amanhã eu puser 200 mil dólares na conta dele, amanhã já tem 20 mil dólares pra gente sacar. E a gente Aquela pode sacar. entrada que ele fez na demo lá de 1 milhão, acho que ele tem coragem de fazer. Faz, tranquilo. Cara, você vê as operações que a gente já fez em conta real, você pira. Então, assim, mesa vai trazer lucro para que a gente possa operar bonitão nas nossas contas reais. Esse que é o lance. Só que o que eu quero passar para vocês é o seguinte: mesa tem regras, né? Eu nem estou falando da Next, não estou falando da The Fivers, porque a Apex está mais legal da gente operar, porque o Nasdaq lá paga bem. O SP 500 lá paga melhor ainda, só que a gente opera Nasdaq como padrão. Mas se você quiser operar SP 500 ou quiser operar Dow Jones, quiser operar ouro, tem lá também. Só como padrão, todo dia a gente opera Nasdaq, a maior parte do tempo, e mostrando, principalmente para quem está na sala de operações carreira trader, a gente está lá mostrando os cenários que a gente mais opera. Aí quem opera com a gente acaba aprendendo a identificar esses cenários e acaba também operando sempre que esses cenários ocorrem, né? Então isso é muito interessante, todo mundo consegue avançar. Você vê, semana passada tivemos o Glauber e eu, mais 2 ou 3 pessoas que passaram em mais testes de mesa proprietária, né? Eu passei em 2, o Glauber passou em 3. O Glauber comprou uma na sexta e passou na sexta mesmo, que o bicho é fera, né? E isso é muito bom, porque você pode ter nessa mesa até 20 contas, né? Essa que eu aprovei na sexta foi a 15ª. 15ª, acho que foi a 15ª. Então eu posso operar 5 grupos de 3 contas por dia. Então amanhã eu opero 3, na terça-feira eu opero 3, quer dizer, cada dia da semana eu opero um grupinho de 3 contas meus. E todo mês, Você, e todo mês elas atingirão 8 dias operados. E todo mês, quando atingir 8 dias operados, eu vou poder sacar. Então, toda semana, por coincidência, um desses 3 grupos está atingindo 8 dias operados e eu já posso sacar. Você imagina, as que eu já saco, saque mínimo, se eu sacar só de 3, já serão 500 de cada, 1.500 dólares. Já serão aí 7.500, 8.000 por semana, né? Só que tem contas lá que eu já estou bem avançado já, e já saco saques livres, entendeu? Então, quando Ô, as 20, Lázaro, diga, como que fica referente ao imposto? É só o que você mandar para a sua conta do Brasil mesmo? tudo Você que tem você que... repatria, você tem que declarar. Mas se você deixar na Exness. Então, mas para eu colocar na Exodus, eu tenho que trazer primeiro para minha conta no Brasil, né? Para depois eu fazer o Pix lá para a Ah, Exodus. tá. Então, quando vem da mesa, de qualquer forma, tem que pagar, né? Óbvio, se você estiver sacando pouco, foda-se. Tá? Se você estiver sacando pouco, foda-se, não precisa declarar no começo. Mas depois que você estiver sacando aí acima de 30, 40 mil por mês, aí você procura um contador para ele regularizar tudo isso. Porque quando você está sacando pouquinho e não está declarando, a sua multa vai ser pequena quando a Receita te pegar. O duro é quando você estiver sacando pesado e não declarar, porque daí a multa vem proporcional. Eu paguei o ano passado 14 mil reais de multa numa cagada aí. Eu deixei de declarar. Mas tudo bem, né? Mesmo assim, valeu a pena. Mas quando eu saco agora, passo o Eu meu quero pagar essa contador. multa aí, Lázaro. Tem como? É, Pô, não então, quero mais pagar porque são ganhou muito problemas bons, né? A gente, assim, por mês. mais que a gente tá num país de merda, né, que rouba a gente com os impostos aqui para nós, é roubo. Porque ninguém do governo te ensinou a operar. Ninguém do governo te deu crédito, falou, não, pega aqui 1 milhãozinho para você operar lá e você aprender. Ninguém te deu. O risco é todinho seu, só que o lucro você tem que dividir com o governo, tem que esquentar né? aí, Então, pô, por coitado. mais que o nosso país seja injusto nesse sentido e seja um país realmente é, complicado, né, com a população e com tudo que a gente sabe de errado aí, mas para nós, gente, para nós aqui ainda é vantagem, né? Quem ganha em dólar igual eu ganho, igual vários de nós aqui ganham, para nós é vantagem.
né? Por mais que eu vá sair do país, com certeza, mas me manter aqui, eu já tenho uma vida muito boa aqui. Eu vou ter uma vida ainda melhor nos Estados Unidos, mas se eu quisesse me manter aqui, pô, eu continuaria vivendo muito bem aqui mesmo, pagando impostos altos e tudo mais, porque vale a pena. Só paga imposto alto quem ganha bem, né? Então, se você estiver pagando imposto alto, eu quero ter essa conversa com vocês, eu quero ter essa conversa com vocês daqui uns 5 anos, fala, porra, paguei 500 mil de imposto esse mês, olha que absurdo, entendeu? Eu quero todos nós reclamando da vida daqui 5 anos com isso, entendeu? Pô, eu paguei 500 mil de imposto esse mês, porra, o Celcinho fala, eu paguei 780, Eita, 730, Glória. entendeu? É essa conversa que eu quero ter daqui uns anos com vocês, né? Porque Nunca a gente não tem chorando, como né? Quebrei fugir. a banca, né? Não temos como fugir. Imposto tá lá, é tudo amarrado. Caiu na sua conta aqui no Brasil, o Banco Central já viu, a Receita já viu. Não adianta. Você tem que ir lá e justificar. Chama, qualquer contador serve. Chama o contador e fala: ó, estou trazendo dinheiro da mesa proprietária. Mesa proprietária não é investimento. Então você está prestando serviço para a mesa proprietária. Então é outro imposto. Na Exnes, não. Na Exnes eu pego o meu dinheiro e coloco na Exnes, que é a corretora. Aí eu opero o meu dinheiro, faço lucro com o meu dinheiro e esse lucro sobre o meu dinheiro aplicado, ele chama-se ganho de capital em moeda estrangeira. Aí ele tem um outro imposto, tá? É 15%. Só que a grana toda que eu tenho de renda, retirando da Exxon, retirando da mesa, na pessoa física, a grana toda somada compõe o meu rendimento. E o meu rendimento total tem um imposto chamado imposto de renda, que no meu caso está 27,5%. Tá? Então tá uma pancada. Mas é bom, né? É bom no sentido, não que é bom pagar, que eu fico puto toda vez que meu contador me manda a guia para mim fazer o recolhimento. Fico puto, acho um desperdício do caralho. Mas lá no fundo eu sei, pô, só tô pagando alto porque eu tô ganhando bem, né? Então é um problema bom, apesar de ser um problema, é um problema bom. No futuro próximo, se Deus quiser, Melhor todos pagar vocês alto terão. ou pagar baixo, Lázaro? Ou paga, na verdade. Porque se você não pagar, eles podem bloquear o passaporte, por exemplo, pode fazer bloqueio das suas contas bancárias. Né? De alguma forma, eles vão reaver esse dinheiro, forçando você a pagar. Então, é melhor você já pagar, né? Tem como fazer anualmente, dá um pouco mais de trabalho, e tem como fazer mensalmente, se você tiver um contador já contratado para isso. Só você mandar o que você fez de saque, justificar e tal. Ele vai pedir. Na própria Exnes tem lá na guia desempenho, dá para você fazer o extrato das suas operações, você manda. Fala, ó, eu quero do período de abril. Você puxa lá o período de abril, manda para ele. É só para ele justificar que ele tem as notas de corretagens do que você operou. Só isso. Entendeu? Dificilmente, se você tiver abaixo de 35 mil reais por mês, dificilmente a Receita vai te chamar para conversar. Dificilmente, tá? Cara, pagar tudo é Mesmo eu 27%, né, velho? Nenhuma empresa 27, dá isso, né, velho? 27,5%. Você fazer 27,5% numa empresa, você é o mega do Nossa, você empresário, já é né? um monstro É. Meu dos Deus, cara. negócios. Mas assim, pela pessoa jurídica pagarei menos, né? Tô fazendo tudo aqui, eu já tenho a empresa aberta, tudo. Já vou começar a operar pela pessoa jurídica, mas isso é um outro assunto, para outra hora. E quando Sim. vocês todos estiverem com um grau de faturamento mais elevado. Mas vai valer a pena também. Não que não vale a pena ficar na pessoa física, vale. Entendeu? Já tá lá, tá tudo organizadinho, vale a pena. Quer pagar menos imposto? Duas formas. Muda para pessoa jurídica ou muda de país, né? Eu farei as duas coisas. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer as coisas por aqui também. Tô abrindo uma holding agora, né? Porque daí a casa aqui, a outra casa lá, eu vou deixar tudo no nome da holding, para não precisar ficar pagando, para as minhas filhas não pagarem no futuro é, inventário, essas coisas, né? Quando eu morrer, elas já serão donas da holding, porque, por consequência, serão donas de todos os bens também. Então, para não precisar ficar fazendo transição dos bens de uma pessoa para outra. Mas isso é outro assunto, tá? Isso é outro assunto. O Sim. que eu quero aqui com vocês é matar as dúvidas em relação à mesa, tá? Quanto que está custando o plano de 50 mil? Hoje, 33 dólares e 40. Quanto que custa para ativar a conta de performance? 130 dólares se for a taxa vitalícia. Ou seja, você paga uma vez só, não precisa pagar mais nada. Ah, mas eu não tenho 130 dólares. Quanto que está hoje a taxa mensal? 105. Então, por 25 dólares, acho que vale a pena tentar pagar a vitalícia. Tá? Mas assim, consciência total. Passou, haja como se aquilo fosse parte do seu patrimônio, porque ele faz. Tá? Porque você gastou 33,40 mais 130, na verdade você gastou então
163,40. 163,40 no dólar de hoje, 163,40 foram 900 pau aí. Então respeite o seu próprio dinheiro. Não é um investimento barato, tá? Se você Ô, gastou Lázaro, no total 900 pau por conta, eu tenho 15. Eu comprei 20, comprei 21. Perdi 5. É isso? Perdi 6. Comprei 21. Perdi 6 do ano passado até hoje. Tenho 15 aprovadas. Você imagina, 15 aprovadas, quer dizer que eu tenho praticamente 15 mil investido, né? Óbvio que eu já saquei muito mais do que isso numa conta só. Mas foram 15 mil investidos primeiro para depois começar a ver a cor do dinheiro, né? ô, 1.000, Lázaro, né? Na primeira, né? 1.000 na primeira para começar a ver a cor do dinheiro. Diga. o colchão, ele tem tempo também pra fazer ou não? O colchão dá pra você ir fazendo de boa. Não. Colchão já é a sua conta. A conta já é sua. Você não precisa. Se você pagou a taxa vitalícia, você não vai pagar mais nada. Por 10 Aí, anos. entendi. Por 10 anos. Então, eu não estou conseguindo fazer agora, estou fazendo só US$ 50 por dia. Beleza. Quando atingir o colchão, eles já vão te avisar, ó, você pode sacar. Atingiu o colchão, atingiu 2.600, você já pode sacar 500. Aí você vai ficar só com 2.100 na conta de lucro. Só que você vai continuar operando, você vai superar de novo os 2.600 e tal, vai fazer um bom lucro lá, daqui a 8 dias operados, eles te liberam mais um saque de novo. E o Entendeu? stop Então, nesse colchão seria, ou, na verdade, o colchão é um stop que você vai ter também de uns 2.500 no caso. depois que você atingir o colchão é seu stop. Se você bater nos 50 mil, você Ah, perde a conta. entendi. Tá? Por isso você fala de não sacar tudo, Enquanto né? você não atingir o colchão, os 2.500 negativos abaixo dos 50 mil é que serão o seu colchão, serão o seu drawdown. Depois que você bateu os 2.600, fez o colchão, daí o drawdown não é mais dinâmico. Aí ele é estático em cima dos 50 mil. Só Então, o que ideal é o esquecer que seu tem os dois saldo 500 lá. inicial do dia é o que vai reger o tamanho de drawdown que você vai permitir por trade. Lembra da regra dos 30% de drawdown negativo, né? Se você tá numa, Uhum. se você tem, vou pôr aqui, ó, uma conta minha aqui que eu tenho 63 mil numa conta lá. Então eu tenho 13 mil. Eu tenho 13 mil de lucro nessa conta. Então, o meu saldo inicial amanhã nessa conta vai estar 13 mil. Então, significa que num único trade eu posso atingir até 3.900 negativo. Eu vou deixar isso acontecer? Nem fudendo. Eu vou continuar mandando lá 200, 150, 200, 300. É que assim, tem dia igual quinta-feira. Nessa conta aqui eu fiz acho que 840 nessa conta que eu tenho 63 mil. Que não tinha 63 mil, né? Naquele dia. Chegou a 63 mil e pouquinho. Mas num único dia eu fiz lá 4 trades lá, 848, se não me engano, me falha a memória, 848. Na quinta-feira, na outra conta que eu tinha 56, uma coisinha assim, eu fiz 1.402, Nossa, entendeu? top. Então, assim, um Então, o dia pelo ideal não é outro, ficar sacando tudo, né? um dia pelo outro, sempre vai ter um diazinho que você vai se dar muito bem, outro dia que você vai empatar o jogo ou Uhum. vai ficar negativo. Mas a grande maioria dos dias, como a gente já tem uma técnica bem definida e tudo mais, a gente consegue bater pelo menos a meta dos US$ 150 por dia. Não é uma regra engessada, você pode fazer mais. Só que você tem que respeitar o seu drawdown. O que que eu faço? Meu drawdown não é 30% de drawdown que eu posso fazer por trade. Então, o que que eu vou fazer? No meu começo do dia, eu coloco lá 10%. E vamos supor que eu estou na conta de já com 52.600, com o colchão feito. Então, meu saldo inicial do dia é US$ 2.600 de lucro, que eu já estou 2.600 no lucro. Qual que é o máximo de drawdown recomendável para eu fazer num trade só? Para eu deixar ele correr no negativo até quando? Até 260. Aqui, ó. Já está aqui. Eu vou deixar? Nem a pau. Geralmente eu fico abaixo de 5%, tá? Porque geralmente eu não deixo correr acima de US$ 100 num trade negativo. Bateu ali perto de 100, eu já saio fora. Falei, não, tomar no cu. Próximo trade eu faço 150, fácil. É só acertar, é só não errar. Se não errar, tá, tudo se resolve. Mas o ideal é isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa planilha aqui, ó. Vou tirar essas coisinhas daqui. Eu vou deixar essa planilha exatamente como ela tá aqui, ó. Vou salvar ela aqui. Como é que tá o nome dela? Ó, vou pôr aqui planilha.
Cálculo, drawdown, Apex, tá? Aí o que que você vai fazer? Você só vai colocar qual que é o seu plano contratado. Plano contratado. 50 mil, por exemplo. A grande maioria eu recomendo 50 mil, tá? Se você tá no zero, deixa aqui, ó, 52.500. Só para ele calcular como se fosse negativo, tá? 52.500, porque você tem que lembrar o seguinte: o seu drawdown tem que ser, o seu drawdown máximo vai ser menos $2.500. É menos $2.500. Só para você lembrar, tá na sua cabeça. Mas depois que você tiver na conta PA e fizer o colchão, 52.600, aí você vai ter o drawdown máximo de exposição em 30%. Então eu já deixei tudo calculado aqui, tá? Então, deixei calculado aqui, beleza. Operem dentro dessa lógica. Não fujam muito dos 30% num único trade, tá? Não deixem negativar mais do que 30% do seu saldo inicial. Isso é uma regra. E nos seus trades positivos, parece, é um contrassenso a gente falar isso, mas não façam muito lucro num único trade, porque isso pode bloquear o seu saque. Tá? Então, façam sempre os mesmos lucros, em média. Tá, vocês viram, eu fiz um dia lá 800 e pouco, outro dia fiz 1.400 e pouco, mas na minha média, fica ali, nessas contas aí, né? Naquela média entre 150, 200, às vezes 300, mas não foge muito. Então, no geral, eles me enxergam com uma grande consistência, uma grande regularidade. Então, eles não suspeitam que eu sou um trader da sorte, um trader que está ali comprando, sei lá, 50 contas teste e tendo sucesso em 3, 4, entendeu? Não, é porque eles já veem as minhas contas, eles sabem a regularidade e não bloqueiam meus trades, não bloqueiam meus saques. Tá? Então, vai ser interessante para vocês operarem dentro dessa consistência, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo. Lázaro, Quantos tenho uma. stop que eu tenho? Quantos stops que eu tenho? Cara, no dia, às vezes eu opero uma média aí de 10 a 15 trades por dia na mesa, eu devo errar uns 5 aí, pelo menos. Só que eu saio rápido. E os que eu faço lucro, eu, eu costumo fazer de 60, 70 até 150 no único trade. Daí as contas que eu já bati, eu já fecho. Que às vezes eu não estou operando as três ao mesmo tempo no replicador, às vezes eu estou operando na mão. Mas se eu estou operando na mão, principalmente quando eu estou ao vivo com vocês lá na sala de operações, eu prefiro operar na mão. Porque daí dá tempo de eu analisar e falar para vocês, ó, tô entrando aqui na mesa também, pá, daí vocês ouvem o barulhinho lá da caixa registradora lá, tchim, tchim, né? Fazendo aquela barulheira lá toda lá. Porque é legal, porque motiva vocês também, né? Vocês entendem a leitura e tudo mais e acaba somando positivamente em termos de conhecimento, né? Pode falar, quem ia perguntar? Lázaro. Mas você já Opa. respondeu a pergunta. Eu ia perguntar se você usa o replicador para operar nas três. Eu uso, dá para operar pela própria Tradeovate, no portal da Tradeovate você também pode criar grupos lá para operar. Mas, cara, depende muito de como é que você tá psicologicamente, cara. Porque se você não tiver um dia muito bom, não recomendo você replicar, não, porque uma cagada replica nas outras todas. Então, Então, quando você faz uma operação, eu nunca exponho todas as contas ao mesmo tempo. Se eu estou operando é no máximo em 3, né? Por e quê? daí você clica Porque uma vez de cada. se eu tiver sucesso, são nas 3. Se eu tiver feito uma cagada, vai ser só nas 3. Nas outras tá lá com lucro, estão produtivas. Então eu nunca exponho todo o patrimônio ou todas as contas ao mesmo tempo. É uma questão de lógica e de gestão de risco, né? Não faz sentido se você expor tudo. E assim, nem pensem nisso, tá? Nem pensem em replicador. O próprio Ninja tem replicador. Depois a gente recomenda para vocês, mas nem pensem nisso. Pensem em atingir a consistência operacional. Ah, eu consigo fazer $100 por dia só, não consigo ainda fazer 150, eu fico, sei lá, bloqueado. Cara, $100 por dia, em 20 dias são $2.000. Depois que você passou do colchão, depois que você começou a fazer essa conta ficar produtiva, que demore, sei lá, 5 meses para você começar a sacar $2.000 por mês. Mas $2.000 por mês são R$ 12.000, meu. 90% dos brasileiros não recebem isso, então, sim, vale a pena ter disciplina. O que eu falo para vocês vale a pena ter a disciplina, entender, jogar com as regras debaixo do braço ali certinho, não fugir dessas regras e fazer o negócio acontecer. Todos sabem,
que eu comecei pequeno e fui crescendo, e mesmo não sabendo tudo, o pouquinho que eu sei me trouxe um bom resultado financeiro mesmo, né? Então, e me deixou com bastante disciplina na mesa também, né? E tomando camparinha aqui junto, ó, Aí, ó. de Podendo boas. incentivar outras pessoas ainda, né? É lógico, Fazer o bem, né? Não é nem o mal. todo mundo vira alcoólatra. É. Não, todo mundo ajudando Todo a mundo começa a família. beber 10 da manhã. Já já vai faltar Campari na regiões aí. O mais legal é Troca de poder experiência, fazer né? nada, cara. Sabe o que é o mais legal pra mim? Que eu já fui muito humilhado nas épocas das vacas magras, que às vezes atrasava, sei lá, 3 meses de colégio das meninas, da minha mais velha, na verdade, a pequena nunca sofreu nenhum atraso, mas a mais velha sofria lá 3, 4 meses de atraso. Aí entregavam os materiais para todas as amiguinhas e para ela não, porque eu ainda não tinha pago. Hoje não, Aí é hoje doido. já tá Aí o você compra ano a já pago, escola. né? Você chega Hoje lá e já fala tá assim, eu o quero ano, comprar a escola. mas já tá o ano pago, né? Eu já pago de uma vez só o ano, né? E não faz muito tempo que eu me tornei trader, né? Se vocês, quem está comigo desde o começo sabe, é, que são poucos anos aí de evolução e que eu já consegui me tornar um trader 100% vivendo do mercado. Por mais que tenha lá a nossa salinha de operação, meu, o que a gente ganhou na sala de operação de janeiro até abril, eu e o Glauber faz num dia de trade, entendeu? Então, não é, não é pela mensalidade, até porque a mensalidade a gente ajuda o nosso amigo lá, vocês sabem. Então, praticamente fica pouquíssimo dinheiro para a gente manter o Zoom, Lázaro, manter servidores, essas coisas funcionando. Mas para nós mesmo, o importante é que quem pague valorize as nossas horas dedicadas, né? Porque são horas do nosso tempo dedicado a compartilhar conhecimento, mesmo que o nosso conhecimento não seja tão forte, tão completo igual o do nosso mestre Herbert, né? Diga aí. Lázaro, como é que tu se comporta assim como quando pergunta a sua profissão, ou tu vai fazer, tipo, tu vai em algum lugar e a pessoa fala, pô, tu trabalha com o quê? Ou quando alguém meio que olha torto por não acreditar, como você aconselha a gente a se comportar, assim como você se comportou para poder vencer? Cara, eu não respondo. Fala, eu sou autônomo. Como se Eu não tenho o faxineiro. carrão que chama atenção, entendeu? Eu não comprei ainda a caminhonete que eu quero comprar, não comprei. Então, eu tô com meu carro normal, popular. Beleza, eu Mas quando tu vai abasteço, num banco, algo do eu encho tipo, o tanque, né? Eu encho o tanque agora. Antes era, oh, um carro, eles perguntam tua profissão. Aí tu tem que falar coisa. antes eu punha R$ 10 de álcool. O cara espirrava na minha mão assim, ó. Tô R$ 10 de álcool, só dá 2 spray. Não, os bancos melhoraram bem o comportamento deles comigo. Agora eles me oferecem dinheiro em vez de me cobrar. Agora eles têm uma movimentação maior. Mas eu me declaro como autônomo. Não falo porra nenhuma pra ninguém. Vocês aqui, que são meu público, sabem, são meus amigos, sabem que eu sou trader, mas eu Isso é bom, Lázaro. no resto eu não falo pra ninguém, não. Na Por verdade, isso é mais que bom. no, por mais que no YouTube eu seja uma pessoa pública, mas é uma pessoa pública dentro daquela bolha de traders que consomem esse conteúdo. Mas praticamente tem poucas pessoas aqui próximas a mim que sabem realmente o que eu faço, né? O Marcinho, que é meu amigo, frequenta a minha casa, o Glaubão, que é, além de meu amigo, meu sócio nesse projeto, a gente tá sempre junto e tal, mas o resto, sim, eu tenho 42 anos, né? Eu não tenho que provar mais nada pra ninguém, entendeu? O que eu preciso é prover de coisas boas da minha família, meus pais, minhas filhas, minha esposa, e só o resto. Sim, tenho alguns projetos aí que eu ajudo, sociais, mas é eu e minha esposa só, não fico divulgando pra ninguém, não. E lá também não justifico de onde que vem o nosso dinheiro. Eu vou lá, ajudo e boa. Então eu não fico me expondo também, né? Eu sou autônomo, minha renda vem de um Swift internacional, de uma conta dos Estados Unidos para cá. O que que eu justifico? Ah, é a consultoria que eu faço, só. Ah, como é que é isso? Ah, tá aqui um contrato. É uma empresa americana, chama Apex. Tá aqui, eu mostro o Boa. contratinho lá, né? Acabou. Eu imprimo, né? Mando lá pro banco se precisar. É que só precisou na primeira vez, né? Quando você saca mais de R$ 10.000 de uma vez só, quando bate aqui na sua conta que não estava com a frequência de receber aquele tipo de depósito, o banco bloqueia por questões de segurança, obviamente, por compliance. Que pode ser um dinheiro do tráfico de drogas, está te mandando, um dinheiro de terrorista que está te mandando para você fazer alguma coisa aqui no Brasil, então você tem que justificar a origem. E isso vocês vão ter que fazer. Tá? Vocês vão ter que justificar a origem. Mas tudo é justificável. Você tem contrato. é,
Com a Apex, quando vem o Swift lá da conta dos Estados Unidos para a sua aqui no Brasil, está amparado pelo contrato, beleza. Né? Você tem lá no seu painel como provar também, beleza. E na Exness, quando você pega o seu dinheiro e coloca na Exness e opera e faz lucro, todas as operações já são comprovadas, porque o seu depósito na Exness foi do Brasil para a Exness. Então você já tem a comprovação que você fez um aporte lá. E quando você saca de lá para cá, você faz a repatriação do lucro que você auferiu, você tem as suas notas de corretagem no seu relatório de desempenho, que vão justificar. Fala, não, eu pus lá $20.000, operei e fiz $2.000 de lucro. Aí você trouxe $2.000 de lucro. Então o que vai ser tributado? Não vai ser os 22 mil, serão os seus $2.000 de lucro sobre o seu aporte inicial. Então você trouxe $2.000, R$ 12.000, aí R$ 12.000, 15% sobre o lucro de capital estrangeiro, é o que você vai pagar de imposto sobre a repatriação. Aí sobre o seu total de renda, aí o governo vai falar, não, já que você está ganhando bem, são 27,5%. Mas daí o seu contador vai fazer as manobras certinho lá e daí vai te tributar conforme ele conseguir fazer a sua escrituração lá contábil, né? Mas é assim que tem que ser feito. Você nunca vai ser de graça. Sempre, sempre você vai pagar uma parte pro governo. Não tem jeito. Ô, eu Ele é tô lendo nosso um livro aqui, sócio. depois eu vou falar para vocês. Tô lendo um livro aqui do Thomas Sowell, Fatos e Falácias da Economia. Estou na metade dele. Na hora que eu terminar, eu vou recomendar para vocês se realmente vale a pena. O Thomas Sowell vale a pena a obra dele todinha, já falo para vocês. Mas esse livro eu não tinha lido ainda, é um baita livro. Fala sobre vários aspectos da economia. O porquê que essa bobagem de falar que o mercado é soma zero é uma bobagem, né? Depois, em alguma hora, a gente vai resenhar sobre isso, né? Pessoalmente, pessoal. Então é isso, jovens. Se ficou Beleza. alguma dúvida, depois vocês leiam lá o link que eu já mandei para vocês lá no grupo dos afiliados. As regras estão lá. Não fujam dessas regras. Mas assim, no dia a dia, pessoal, tenta só buscar uma meta simples, entendeu? 150, $200 já é grana. Se você fizer $200 por dia, já são $4.000 de lucro por mês. Ou seja, você já bateu a meta, já fez mais milzinho. Aí no outro mês você vai fazer mais 4.000. Quer dizer, você já cobriu o colchão e já fez mais 1.400 de acima do colchão. Porra, é só isso. A minha métrica, para quem está começando agora, ou para quem quiser começar a partir do momento que ver esse vídeo, é você comprar hoje um teste, passar em 20 dias, fazer o colchão em mais 20 dias operados e começar a sacar $3.000 por mês em mais 20 dias operados. Então, em 3 meses bem disciplinados, você vai começar a ter uma renda de $3.000 por mês. Se você, obviamente, estudar o que a gente estuda, né, operar os cenários tal qual nós operamos e ter a disciplina de não fugir das regras e buscar uma meta alcançável. $150 para quem tem $50.000 é bem alcançável, tá? O normal para nós aqui que estudamos através da técnica que o Herbert desenvolveu, o normal é no mínimo fazer $500 se você tem 50 mil disponível. Normal seria isso. Mas dá para ser mais humilde e buscar $150, $200. No dia que der para fazer 500, faz 500, não tem problema. Tá? Mas se manter a disciplina só dos $150, já serão $3.000 por mês, assim, com bastante regularidade. Tá? Não será fácil, o mercado nunca é fácil. O mercado tem muita volatilidade, o mercado é um mercado de risco, a nossa renda é variável, mas graças a Deus e graças à nossa disciplina e graças ao nosso mestre Herbert, o mercado ele é variável para o nosso lado sempre para cima. Então, nós temos perdas também, normal, mas normalmente nós acertamos muito mais do que erramos e temos tido um avanço muito grande. Só no nosso grupo lá deve ter, chutando por baixo, umas 15 pessoas com mesas produtivas já. Tá? Então, vale a pena vocês seguirem o que está dando certo. Né? Eu não prometo lucro, eu prometo que você será transformado num trader profissional se você seguir o, o mesmo caminho que eu percorri, né? De disciplina, de estudo, né? De ter paciência, de esperar os cenários que você aprender. Você não precisa saber todos os cenários, mas aquele um que você dominar, você vai fazer dinheiro com ele. Beleza? Vou encerrar Top, aqui, Laço. galerinha. Obrigado, viu? Amanhã, Valeu, irmão.
Não, Até acordo mais de amanhã. madrugada, olha que beleza. Agora eu mudei minha Aí, ó, rotina, que inveja. tô conseguindo dormir um pouquinho mais. Aí levo as meninas pro colégio, do colégio eu vou pra academia, e da academia que depois eu volto pra operar com a galera, já com a cabeça tranquila. Tem que você parar de E, fazer balé, pô? Não tá continuando aí. ai, cara, o Colan tá me apertando muito, cara. Nossa, cara. Parece sempre Páscoa quando eu coloco o Colan, tô sempre com os ovão à mostra. Nossa, desculpa, os meninos. Perdoa, esqueço. Mas é Tranquilo. isso. Desculpa, Kátia, desculpa. Nossa, é sempre a Kátia que eu fico, Você que fico, sofre, ó. fico constrangendo. Tá sério, velho. Pessoal, é isso. Um abraço pra vocês, Um fiquem com Deus. abraço. Bom restinho de domingo. Ótima Valeu. semana pra vocês, essa semana. Disciplina, tá? Não procurem. Se for fazer cagada, faça cagada pequena. E é isso. Um abração pra vocês. Um Até abraço. mais. Meu irmão, tem uma Bom Obrigada. dia aí, bom dia aí, Jaqueline. Jaqueline já é 9h30 da manhã já no Japão já. Bom dia, Jaque. Até amanhã, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.